A gente costuma pensar nas palavras como, só sons que saem da nossa boca, né? Mas e se elas fossem muito mais do que isso? Textos antigos sugerem que elas são verdadeiras forças, capazes de construir, de destruir, de abençoar ou amaldiçoar. Nesta análise, a gente vai mergulhar nessa ideia de que a palavra é uma força que molda a nossa realidade. Parece um pouco de exagero, não é? Uma palavra só construir ou destruir uma cidade inteira. Mas acredite, para as fontes que a gente vai analisar, a resposta é um sonoro sim. Essa pergunta aqui vai ser o nosso guia para entender como a palavra falada era vista como uma das forças mais poderosas do universo. Então, vamos começar pelo começo, pela fonte de todo esse poder, a palavra divina. Nos textos que a gente está olhando, quando o divino fala, não está apenas se comunicando, está literalmente criando. A palavra de Deus é apresentada como o próprio ato que dá forma à realidade. E aqui a gente viu um momento que é absolutamente transformador. Essas são as palavras de Maria para o anjo Gabriel. Uma única mensagem divina tinha acabado de anunciar uma mudança que ia alterar o curso da história. E a aceitação verbal de Maria, a resposta dela, que põe tudo em movimento. Uma palavra vinda do céu, recebida e confirmada na terra, redefine o futuro. Agora, a gente mergulha numa história cheia de intriga política e poder espiritual. Lá no livro de Números, o rei Balaque está apavorado com a aproximação do povo de Israel. E qual a arma que ele decide usar? Não são espadas, não. São palavras. Ele contrata o famoso profeta Balaão com uma missão muito clara: amaldiçoar esse povo e garantir a vitória antes mesmo da batalha começar. E é aqui que o conflito se instala. De um lado, a gente tem a pressão de um rei oferecendo ouro e honra. Do outro, uma ordem divina, direta e inegociável. O Balaão se vê bem ali no meio, dividido entre a ambição aqui da terra e um decreto que veio do céu. É o poder do homem contra a palavra de Deus. E o ponto crucial é este aqui. Balaão percebe que a bênção divina não é uma opinião, sabe? É um fato estabelecido. É uma realidade que foi decretada pela palavra de Deus e que ele, com todo o seu poder de profeta, não pode reverter. A palavra que foi dita tem uma permanência, uma força que não pode ser desfeita. Certo, a gente viu o poder da palavra divina estabelecendo a realidade. Mas, e nós, os humanos, como a gente responde a isso com as nossas próprias palavras? O nosso discurso reflete essa realidade divina ou tenta negá-la, especialmente quando a gente está enfrentando dificuldades? Tenta imaginar a cena: um deserto árido, sem pão, sem água. O povo de Israel, exausto, responde com palavras de queixa, murmúrios que viram acusações. O texto sugere que essas palavras não eram só um desabafo. Elas meio que envenenaram o ambiente, criando uma espiral de negatividade que acabou atraindo consequências bem desastrosas. Agora, olha o contraste. Vamos ver o Davi escondido numa caverna escura, fugindo de inimigos que querem matá-lo. A situação dele é desesperadora. Mas as palavras dele não são de queixa. São palavras de confiança, um clamor a Deus. Bem no meio do medo, ele escolhe usar a voz para afirmar a fé. E aqui a gente tem o exemplo máximo do eco humano, o Magnificat. Depois de receber aquela palavra divina que virou seu mundo de cabeça para baixo, a resposta de Maria não é de medo, é uma canção. Ela não se limita a aceitar a palavra, ela ecoa, ampliando essa palavra numa explosão de poesia e louvor. Essa é a abertura do cântico dela. Note a escolha deliberada. Em vez de focar no escândalo ou no perigo da situação, as palavras dela constroem uma realidade de alegria e gratidão. É um uso muito poderoso da fala para alinhar a sua experiência interna com a promessa divina que recebeu. Até agora, a gente viu o poder da palavra no nível divino e no individual. Mas os textos vão mais longe. Eles argumentam que a soma das nossas palavras, de cada um, tem o poder de construir ou de arruinar toda a nossa comunidade. O livro de Provérbios é brutalmente honesto sobre isso. Ele apresenta dois destinos para qualquer comunidade, sem meio termo. E o fator decisivo? O discurso coletivo dos seus cidadãos. Palavras que abençoam e encorajam, constroem e elevam a cidade. Palavras de malícia e falsidade, essas destroem a cidade por dentro. E isso não é uma ideia abstrata, não. O texto é bem específico, ligando o tipo de discurso a resultados sociais concretos: segurança, alegria compartilhada,
estabilidade e até prosperidade. A atmosfera verbal de uma comunidade, sugere o texto, molda a qualidade de vida de todo mundo. Então, a grande conclusão de todos esses textos é esta: as nossas palavras têm peso, elas não se evaporam no ar, elas são os tijolos e a argamassa da nossa realidade em comum. Cada conversa, cada publicação, cada comentário casual é mais uma pedra que a gente adiciona à estrutura da nossa sociedade, para o bem ou para o mal. E assim a gente termina com essa reflexão. Essa sabedoria antiga nos desafia a olhar para a nossa própria fala não como algo passivo, mas como nosso principal ato de criação. A questão que fica para cada um de nós é: o que é que a minha voz, o que as nossas vozes estão construindo neste exato momento?